Estamos de volta com o programa Consciência Humana, o programa para mentes inteligentes, corações livres e pessoas apaixonadas pela ideia de um mundo melhor, sempre lutando pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo. Mais que um programa, um gesto de amor e fé na inteligência humana, desde o dia 30 de julho de 2007, aqui na TV Assembleia, o canal da cidadania piauiense. O programa Consciência Humana abre espaço para uma discussão que eu acho que vai tomar de conta de 2018. O processo pedagógico, o processo sistemático da educação piauiense, ele está correto, ele precisa ser ressignificado, ele precisa passar por uma reflexão. Em que pé esse processo está? Nós sabemos que em qualquer sociedade, quando você vai mexer com algo que já está fundamentado, que já está convencionado, e quando você vem propor uma quebra de paradigmas, de modelo, uma quebra de padrão, você termina incomodando. Incomodando porque a tendência da humanidade como um todo sempre foi se acostumar, vamos dizer assim, falando no popular, com aquilo que já é oferecido. E quando algo é proposto de uma forma diferente, a tendência é incomodar. Isso não significa que aqueles que estão propondo esta mudança estejam corretos, isso não significa que aqueles que estão defendendo a manutenção de um status quo, de um modelo, também estão corretos. Isso significa que nós precisamos de uma discussão. Hegel, grande pensador, grande filósofo, falava que a humanidade ela vai seguindo um caminho mais ou menos a tese, a antítese e a síntese, ou seja, surge alguém com uma tese, uma possibilidade de verdade, e aí surge alguém com uma contra-tese, ou seja, uma antítese que seria uma outra verdade, e disso nós vamos surgir uma síntese, que é um pouquinho de cada um daquilo que é melhor para ser feito. Tudo isso começou em Teresina com uma petição do juiz federal Márcio Braga, que ingressou com um pedido de retirada da obrigatoriedade das aulas aos sábados na cidade de Teresina. De acordo com o juiz, essa justificativa se dá pelo excesso de conteúdo, de tarefas, que estaria afetando a sanidade, a questão intelectual, a questão da paz de espírito das crianças. Muitos que são contrários à petição entendem que é necessário sim essa preparação, e durante esse período nós vamos receber aqueles que são favoráveis, aqueles que são contra, e tentar chegar aqui a um bom senso dessa história. Eu recebo no programa dessa semana a dona Núbia Marques, ela que é funcionária pública, mas vem como mãe para dar o seu depoimento, fazer aqui as suas reflexões. E estou também com a pedagoga, educadora Márcia Brito, que vai fazer essas reflexões juntamente com a gente aqui do programa Consciência Humana. Durante o programa a gente vai ter alguns depoimentos e algumas teses que serão levantadas que nós vamos colocar aqui. Primeiro, muito obrigado a vocês por estarem aceitando esse convite. É um grande prazer estar aqui, e esse é um momento de reflexão e de debate, e nós estamos abertos, vamos somar, e vamos redescobrir aí um novo caminho para compreender esse movimento e a educação aqui em Teresina. Dona Núbia, a senhora tem filhos de quantos anos? Meu filho tem 14 anos. Eu tenho um filho. Eu tenho dois, na verdade. Um eu ganhei de presente, eu veio com casamento, a filha do meu primeiro esposo, é a minha filha também, mas já tem 26 anos, já é formada. E eu tenho unidade escolar de 14 anos. O seu filho tem 14 anos, ele está, vamos dizer assim, naquele período de uma afirmação de personalidade, um período também de muita discussão, onde ele vai perguntando, talvez vá mudando se está certo, se está errado. Ou seja, é um processo, é um momento muito peculiar da vida dele. Como é que você, enquanto mãe, estabelece essa relação com o seu filho, no sentido de ajudá-lo a construir os melhores valores, a melhor personalidade possível e a sua relação com a escola? Olha, na verdade, assim, eu sempre fui uma mãe muito presente. Eu já tive meu filho com 35 anos de idade, eu já tinha me formado, eu já tinha também conseguido um emprego que me facilitasse, que me deixasse bem à vontade, um pouco mais confortável, E eu acompanhei sempre muito meu filho, quer dizer, foi um filho muito desejado, muito querido, muito amado. Então ele chegou, claro, eu como toda mãe, sempre procurei o melhor. Então eu escolhi, fiz uma pesquisa, fui em vários colégios, quando fui escolher o colégio do meu filho, Não foi assim à toa, eu pesquisei e tal e escolhi um colégio. E agora, esse exato momento que ele está vivendo, aos 14 anos de idade, é um momento que ele está assim, aquela transição de menino
Para jovem, né, ele já mudou a voz, mas ele está ainda naquela coisa do primeira namorada, daquela coisa de olhar diferente para a amiguinha, porque já não é mais criança, não é também... Então, assim, esse momento é um momento delicado. Ele é homem e, assim, é o momento em que a mãe perde um pouco de espaço, né? E o pai assume um papel um pouco mais importante, porque ele é homem, então assim, fica um papo mais de pai, né? De homem para homem, digamos assim. A senhora é mãe presente na escola? Muito presente. Vai na escola, conversa eu sempre com vou a à escola, sim. Com direção, com professores? Sempre eu fui à escola, eu sempre estive acompanhando meu filho de tudo por tudo, eu sempre procurei desde o início do ano, eu não sou aquela mãe que deixa para ir em outubro, quando o negócio já está feio, não, desde cedinho, assim, e toda a dificuldade eu sempre procurei sanar, sempre procurei, assim, ajuda profissional de todos os lados, precisa levar numa psicopedagoga, eu digo que eu tenho a melhor psicopedagoga do mundo, né, auxiliando meu filho, mas ele precisa de uma psicopedagoga. Eu gostaria que não precisasse, mas assim, o que eu vejo é que não só ele, mas assim, uma multidão de crianças agora, pré-adolescentes, estão precisando desse acompanhamento, é psicóloga, é psicopedagoga, é uma pessoa para auxiliar nos estudos. Ele durante muito tempo foi acompanhado também por uma professora auxiliada pela psicopedagoga, né? Eles chamam AT, atendente terapêutica, que ela ficava ensinando ele enquanto ele tinha criava autonomia. O que eu acho, na verdade, que isso talvez nem fosse preciso se a gente não tivesse essa carga tão grande de conteúdo para que a criança, então, tenra idade, tenha que memorizar tanta coisa e até assim com imaturidade e sem tempo para brincar e aquela coisa. Então, eu acho que, assim, a maioria das crianças, e o meu se inclui, ele precisou durante muito tempo. Hoje em dia, por conta desse acompanhamento que eu pude dar para ele, nem todas as mães, nem todas as famílias podem dar, mas que nós pudemos dar a ele, todo esse acompanhamento psicológico, esse acompanhamento pedagógico, até externo ao colégio. Hoje ele estuda sozinho, mas mesmo assim ele tem que se esforçar muito para acompanhar. Dona, a senhora deixou agora aqui uma reflexão que eu vou provocar aqui a professora Márcia. Ele estuda sozinho, autonomia de estudo, ou seja, essa relação essa grande quantidade de aula, com aulas às vezes a quantidade é grande, mas a qualidade não é boa, e talvez a qualidade, quando é ruim, precisa da quantidade, e fere o princípio da autonomia do estudo. Professora? Olha, a busca da autonomia é primordial no processo educativo. Então, qual é o papel da escola? A escola é uma instituição formal, né, para escolarizar a criança. Esse processo de escolarização, ele perpassa por várias outras situações que são importantes aí. Com relação à autonomia, a autonomia é justamente a criança poder gerenciar por si só sua vida acadêmica, tomar algumas decisões, ter consciência de si, né? Ter consciência do seu potencial e até daquilo que também é limitação, mas o papel da escola é da autonomia. E o que é da autonomia? É ensinar a criança a aprender, é fazer com que a criança desenvolva habilidades pessoais e que desenvolva recursos internos onde ela possa gerenciar os seus estudos. Então, isso não pode passar, por exemplo, por sobrecarregar uma criança, porque essa autonomia ela é gradativa. Essa autonomia, ela começa pequena e vai tomando forma e ganhando mais espaço. Então, a escola vai dando desafios que a criança é capaz, tem potencial para desenvolver, mas a escola tem que conhecer essa criança muito bem para não dar para a criança desafios que são impossíveis para ela. O que a escola tem é que equilibrar, conhecer bem o potencial dessa criança, exatamente na fase em que ela se encontra, né?
considerando que ele é um ser biológico, um ser que passa por etapas de desenvolvimento e que para cada etapa existe uma demanda. Geralmente, não sei, às vezes a escola exagera um pouco, espera demais das crianças. As crianças ficam com expectativas demais para ter que dar conta. A família tem uma expectativa com relação à criança, a escola tem uma expectativa e a criança fica ali no meio daquelas duas instituições que, de certa forma, exercem uma certa cobrança sobre ela. Mas, assim, tanto a família tem que fazer uma escolta consciente e dar para a criança todo esse ambiente favorável para a criança aprender, e a escola, cumprindo o seu papel, tem que dar uma autonomia gradativa para a criança. O confinamento em sala de aula por muito tempo, o excesso de carga horária, o excesso de tarefas, não dão autonomia para a criança, não. Porque o que dá autonomia para uma criança é qualidade, não é quantidade. Por exemplo, uma criança pode resolver 10 questões de matemática com a mesma demanda, o mesmo pedido. Por exemplo, 10 questões sobre fração, por exemplo. Se a criança fizesse apenas 2 questões sobre fração, mas com compreensão, ela ganharia muito mais em qualidade, em autonomia com aquilo, do que ela repetir incansavelmente aquilo 10 vezes, 10 questões iguais. Porque o que ela vai é só repetir sem tempo para pensar. Então, bastaria que ela tivesse umas 3 ou 2 questões bem explicadas, bem elaboradas, para que ela se sentisse segura e autoconfiante. Porque a autonomia tem como pressuposto a autoconfiança. Se eu não tenho autoconfiança, eu não consigo gerenciar as minhas próprias ações. Então, a escola tem que investir muito na autonomia das crianças, fornecendo para cada uma os elementos que são necessários para que ela desenvolva suas habilidades pessoais para poder fazer frente aos desafios, que são muitos, sobretudo na idade que o filho dela se encontra, né? Que é uma idade cheia de sutilezas próprias dessa idade, né? Aqui nós estamos num bate-papo, né? E num bate-papo muito importante, né? Nós tivemos agora, você que é teresinense e não está por dentro ainda do conteúdo, nós tivemos uma audiência pública na Câmara Municipal de Teresina, onde houve um debate com os vereadores da cidade de Teresina. Tivemos uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Piauí, onde houve um debate com os deputados. Nós tivemos uma audiência pública no Ministério Público, onde houve um debate com o Ministério Público. Então, assim, você pega 3 esferas de poderes muito importantes que se apropriaram dessa discussão. Você tem agora um indicativo de lei do deputado João Madison, que vai, a partir de fevereiro, mobilizar a sociedade numa discussão que precisa que as pessoas tenham o bom senso para escutar, para falar as suas ideias. Nós vamos ter um debate muito acirrado, não é um tema simples, mas foram lançadas luzes numa cidade, vamos dizer assim, abstratamente falando, que estava dentro de uma escuridão. Exatamente. Onde uma verdade única estava prevalecendo. Exatamente. Talvez quando o juiz, né, encabeçou esse movimento, eu tenho certeza que ele não fazia ideia do que traria de discussão e de reflexão, porque o Sábado Sem Aulas é como um grande guarda-chuva. Foi uma provocação. Uma provocação, sobre o qual estão uma série de questões altamente relevantes para a educação de Teresina, que é o excesso de carga horária, a qualidade versus a quantidade, a saúde mental e o equilíbrio emocional de crianças ainda tão pequenas, né? A gente teve o depoimento em todas essas audiências de especialistas, profissionais, pessoas que fazem ciência, pesquisadores, pessoas que produzem ciência, com dados muito interessantes e que chamam muito a atenção sobre a quantidade de crianças e de jovens que estão buscando apoio psicológico. Isso, por si só, já é um dado para deixar a escola de cabelo em pé e a família de cabelo em pé, assim antenados, porque a escola e a família são instituições altamente relevantes para a formação de um ser, de uma pessoa humana. É na família que a pessoa encontra os primeiros elementos da sua educação, da aprendizagem. Então, a família é uma instituição que naturalmente é uma instituição educadora, né? Depois disso, a criança vai para a escola. A escola é um espaço democrático. A escola é um espaço onde múltiplas
coisas ocorrem de múltiplas inteligências, é um espaço de diversidade. Então, a escola, antenada com todas essas discussões, deve ser a primeira a abrir espaço para o diálogo, porque uma escola se faz pensando, se refletindo sobre a realidade. A escola serve para quê? Para educar. A escola está na sociedade com uma função. Então, ela não pode fazer vista grossa ou se calar diante de uma voz que grita, de uma demanda que surgiu ali, naquele momento. Então, o Sábado Sem Aulas é um espaço altamente produtivo, enriquecedor e que eu acho que vai estabelecer um grande pacto pela educação teresinense, entre escola e família. No momento há conflito, mas eu tenho certeza que depois de ouvir ambos os lados, da gente pesar e medir, sabe, os excessos e ver o que pode ser feito, quem vai ganhar muito com isso é a educação aqui em Teresina. Na Núbia Marques, uma das preocupações, né, que eu acredito que está sendo ventilada, que está sendo discutida, é a questão da educação emocional dos nossos jovens. Nós temos aí meio que uma psicose pela questão de estatísticas, de dados, de aprovações em vestibulares, o que é normal, porque de fato cada um quer construir a sua autonomia de vida, né? a sua autonomia profissional, financeira. Mas nós temos também dados de uma sociedade que ela tem índice de suicídio de jovens altíssimos. Isso não quer dizer que tem a ver com a escola, nem com a família. Na verdade, todo mundo aqui precisa fazer essa reflexão. Mas nós temos mutilação, nós temos depressão, nós temos uma série de questões emocionais que elas têm a ver, sim, com o estilo de vida que as nossas crianças têm. Desde a família, que exige, às vezes, tudo, sem pensar nas consequências, na própria escola, que às vezes quer atender uma expectativa de mercado. A senhora, como mãe, qual a expectativa que a senhora tem com o seu filho? Olha, eu acho que, para mim, sinceramente, sinônimo de sucesso para mim é a felicidade. Eu quero, sinceramente, que meu filho seja um adulto feliz, seja um cidadão responsável, seja uma pessoa que possa contribuir efetivamente para uma sociedade melhor, para uma sociedade mais justa. Isso sim para mim é sucesso, sabe? Essa preocupação excessiva, claro que ele tem que ganhar o pão de cada dia. O pão de cada dia, é lógico que ele tem que... Mas ele pode ganhar o pão de cada dia sem excessos. Porque hoje em dia, assim, o que se mede hoje pela felicidade, o que se mede pelo sucesso hoje é o ter. Sabe? É o ter. Assim, eu não sou uma pessoa rica, eu sou filha de taxista, meu pai ainda hoje é taxista, sou taxista de uma professora primária, né? E assim, eles me proporcionaram uma educação muito boa. E eu, assim, hoje eu tenho, assim, eu vivo relativamente bem, eu tenho condições de dar um bom estudo para o meu filho, eu tenho condição de, nas minhas férias, poder viajar. Por quê? Porque eles me deram uma estrutura, e eu quero dar essa estrutura, mas não deram só uma estrutura acadêmica, não. Eles me deram uma estrutura de amor, de convívio. Eu lembro muito que aos domingos, todo domingo, nós iríamos para clube aqui em Teresina, na época que eu era criança, tinha muito clube, era o Piauí, era o Flamengo, era o Jockey, era o Iate, então as famílias se reuniam muito nos clubes aqui em Teresina. Então, assim, eu já não tenho essa condição de levar meu filho de 14 anos, meu filho tem 14 anos, ele acabou de fazer o 9º ano no ensino fundamental, o último ano do ensino fundamental, ele é um pouco adiantado. O que acontece? E eu quero, assim, ser muito honesta para dizer que eu gosto muito da escola do meu filho. E ele também, ele não quer sair de lá porque ele tem vínculos com... Ele estuda lá desde que ele entrou em idade escolar, ele está lá nessa escola, então ele criou muitos vínculos, ele tem muitos amigos, ele gosta muito das professoras, ele chama as diretoras de tia e tal, então ele tem muito esse carinho. Então, mas ao mesmo tempo ele se queixa muito que está cansado. Mãe, eu estou tão cansado. E a rotina do meu filho no 9º ano, professor, é assim: aula, ele estuda
À tarde, a aula de 1h30 até as 7, outros dias de 1h30 até as 10 para as 8 da noite. De manhã, ele acorda umas 8 horas e estuda para fazer as tarefas. E toda segunda-feira, sábado, ele também tem aula. Ele tem aula até de 7 da manhã até 12h30. E à tarde tem aula de inglês, porque tem que fazer o inglês, porque se não fizer o inglês não é um cidadão do mundo. Então tem essa exigência, né? E também toda segunda-feira ele tem simulado. Ele faz simulado toda segunda pela manhã. Não é à tarde, no horário do estudo dele, da aula normal, não. É pela manhã. Então, o que acontece? O único luxo que meu filho tem é dormir o domingo até a hora que ele quiser. Quando ele acorda, porque ele é um menino muito responsável, né? Eu tenho muito que agradecer. Então ele acorda, ele faz um lanche, às vezes a gente vai almoçar fora e tal, e ele vai estudar para o simulado. Ele vai estudar para o simulado. Então meu filho, durante o período escolar, ele não tem um único dia que ele tire para se divertir. Ele próprio não se dá esse direito, porque ele diz: mãe, se eu não estudar no domingo, eu tenho que fazer minhas tarefas durante a semana, e no domingo eu tenho que estudar porque eu tenho simulado, mãe, eu não posso, senão eu não consigo, eu não tenho tempo. Meu filho, você tô muito, mas eu tenho que fazer, não tem como, mamãe. Se eu não fizer, eu não vou conseguir passar, eu não vou conseguir dar vazão a todo esse conteúdo que eu tenho. Então, ele não tem. Qual é o trabalhador hoje em dia que não tem direito a um dia de descanso na semana, né? Realmente. Então, eu acho realmente que é uma rotina estressante demais para uma criança. E vou citar assim uma coisa, a preocupação dos colégios eu acredito que seja até uma preocupação que eles têm com as crianças, das crianças serem bem-sucedidas nessa questão do Enem. É uma preocupação, assim, sincera. Sincera. De que os alunos se saiam bem, né? É. Então, o meu menino, por exemplo, ele teve que fazer no final do ano, ele não fez porque eu não deixei. Ele estava tão cansado que eu disse que ele não iria fazer. Mas ele fez um teste. Eu acho tão engraçado isso. Ele fez um teste, um simulado de Enem. Eu digo, como assim um simulado de Enem? Ele não está nem no 2º grau, mas ele está no 9º ano. Por que ele vai fazer um simulado de Enem? Ele não vai. Mãe, eu estou tão cansado. Não, ele não vai. Conta, é como uma prova, conta para a nota do final. Conta não, pois ele não vai. Ele não vai, ele está cansado, ele não vai, ele já terminou as provas dele, ele não vai. Então, assim... É excessiva essa preocupação, Dona Núbia coloca essa questão. Professora Márcia Brito, será que, por exemplo, comprometer essa obrigatoriedade do sábado, tirar, né, essa autonomia, essa liberdade da escola de ter ou não essa aula ao sábado, não vai comprometer as boas estatísticas que as escolas teresinenses sempre ocuparam, de estar entre as melhores escolas do Brasil? Ou seja, não vai estar ferindo aí a autonomia das escolas de fazer o seu projeto político-pedagógico? Não, de forma alguma. Porque eu penso que uma criança, um jovem, que tem espaço para essa convivência familiar, né, que ela está falando que ele tem pouco momento de convivência familiar, um educando que tem espaço para equilibrar a formação e a educação, que ele tem espaço para o convívio familiar, para se socializar, para viver seus próprios projetos pessoais, para ser criança. Uma criança numa situação de emoção equilibrada, ela tem muito mais condições para aprender, porque aprender requer uma boa base emocional, um equilíbrio emocional, entendeu? Porque cada conhecimento, ele é como esteio para um outro conhecimento. Quando o jovem é submetido a uma sobrecarga de muitos conteúdos, sem ter tempo de assimilar, de sedimentar aquelas informações todas, ele fica também sem tempo para viver, para expressar suas emoções, ele vai render menos, ele vai render muito menos intelectualmente. Então a escola precisa equilibrar
equilibrar isso, dar mais espaço para expressão livre, momentos para praticar um esporte, para tocar um instrumento e não necessariamente para atividades que sejam de treino e memorização. Eu não vejo sentido, por exemplo, de uma criança que está cursando o 9º ano fazer treinos para o Enem. Isso não faz muito sentido, porque o Enem vai acontecer só ao final do 3º ano. Mas assim, a escola cria uma expectativa tão grande e corre atrás dessa meta, desse ranking, que às vezes sacrifica outros aspectos que são importantes na formação desse jovem. Que a própria escola pode oferecer. Que a própria escola pode oferecer. No sábado, por exemplo, o sábado pode ser um dia atípico, diferente daquela rotina escolar. O sábado pode ganhar uma luz nova, uma vida nova. O sábado pode, por exemplo, ser um espaço onde a criança tenha múltiplas escolhas para serem feitas. Ela pode querer praticar um esporte, fazer um projeto pessoal, uma pesquisa, ou ela pode pedir uma aula de uma determinada disciplina que ela esteja sentindo necessidade. Pode recitar poemas, pode estudar artes, pintar um quadro. Isso tudo também é preparação para o Enem. Isso é preparação para o Enem. O Enem está cobrando tudo, está cobrando poema, está cobrando arte, está cobrando conhecimento da educação física. A interdisciplinaridade é muito forte na prova do Enem. Mas é que existe uma hegemonia de algumas disciplinas sobre as outras. Tanto é que, por exemplo, uma disciplina de arte, ela acontece uma vez na vida, né, na aula. E para as crianças, durante a semana, uma aula. E aquilo para um jovem, para uma criança, é um oásis no meio do deserto. Entendeu? De um deserto em que ela precisa viver a emoção, se expressar livremente, praticar um esporte, superar seus limites físicos, sabe? Conviver em equipe. Por exemplo, a escola investe muito pouco em jogos cooperativos. Os jogos geralmente são jogos altamente competitivos. Você coloca essa questão dos jogos cooperativos, professora. Há um mês atrás, o Bom Dia Brasil fez uma matéria muito pertinente, mostrando a dificuldade que hoje as escolas têm de não conseguir propor trabalhos em grupo aos alunos. E, consequentemente, nós temos profissionais que não conseguem trabalhar em grandes empresas porque eles não conseguem estabelecer relações com as pessoas. Pronto, veja bem, essa habilidade interpessoal de socialização é uma habilidade que deve ser praticada desde a mais tenra idade. Para o sujeito que está numa situação de aprender, conceber que existe outra pessoa e que o todo é a soma de todas essas partes, viver em conjunto, viver junto, colaborar, isso é uma coisa que a escola deve ensinar. São valores que a família ensina e a escola também ensina, porque isso se perpetua. Veja bem, eu acompanhei essa reportagem e percebi lá que o jovem brasileiro não sabe trabalhar em equipe, não consegue trabalhar em grupo. O individualismo, sabe? As crianças são acostumadas a competir e ver no outro sempre um concorrente. E não um colaborador. Você pegou a empresa, poxa, a empresa está ali. Em vez de você ter pessoas que vão se ajudar umas às outras para poder a empresa crescer, você tem pessoas que vão perseguir umas às outras na competição porque querem individualmente fazer valer, obter o seu êxito. Exatamente. Então, isso pode ser aprendido na escola em jogos colaborativos. Por que eu vou jogar só para competir? Existem inúmeras possibilidades de edificar o caráter de uma pessoa. E as artes, os esportes e os jogos, a música, a filosofia, onde a criança tem espaço, sociologia, onde a criança tem espaço para ser. A espiritualidade é um eixo importantíssimo na formação de uma pessoa. Veja bem, que educar é equilibrar nesses pilares todos um ser humano. Se eu for fazer uma construção e eu não fizer uma base sólida, ela vai desmoronar a qualquer momento. Então essa base ela tem que ser socioafetiva, intelectual, moral, uma base axiológica de valores que vão se perpetuar para sempre. No caso, professor, eu queria até assim, porque até as aulas de arte, as aulas de filosofia, de sociologia, elas são usadas de forma conteudista. Eu não falo só do colégio do meu menino, eu tenho muitas amigas, né, assim, no meu trabalho, amigas de infância que têm filhos em colégio, que elas dizem a mesma coisa. A aula de arte é a aula da história da arte,
Não é para você fazer aquela coisa lúdica de você pintar o quadro, de você descobrir aquela coisa. Não. É aula que você tem que estar ali o conteúdo de quem foi o pintor tal, o que é o modernismo, que é aquela coisa muito conteudista mesmo, que tira o lúdico até da arte. Talvez entendeu? porque só tem uma aula por semana. Outra coisa, Núbia e professor, que muitos professores vêm a mim, assim, falar a respeito, eles falam assim: Márcia, você acredita que na escola X ou Y, não interessa a escola, mas a minha aula várias vezes foi interrompida para aplicar a prova de uma disciplina, de uma outra disciplina. E é sempre aula de arte ou é sempre aula de arte, de religião, ou de filosofia, de sociologia, que é retirada. A outra não, as outras não. Ou seja, é uma coisa assim assustadora a escola conceber que essas disciplinas não são tão importantes ou são assim menos importantes, que podem ser sacrificadas. É o espaço que a criança tem como único, sabe, de desenvolver habilidades que as outras disciplinas não proporcionam. Olha, então, eu fico muito triste com que isso. esse movimento surgiu, assim, tava tudo muito, eu conheço várias pessoas, Tudo estagnado. Tudo estagnado, e ao mesmo tempo a gente tava com aquele grito preso no peito, sabe? Ninguém queria falar nada. Não, a gente até buscava, mas como a gente buscava de forma individual, não se tinha Ficava voz. nas rodinhas, não se tinha Nas rodinhas, ou então se uma mãe fosse reclamar individualmente, sabe? E aos colégios, a sua direção, a direção de cada colégio era assim. E a gente não tinha muito peso. Então, assim, quando, concordo até com a Márcia, quando ela diz que o doutor Márcio não sabe em que ele mexeu. Ele, de repente, ele mexeu em emoções que estavam há muito tempo, sabe? Grito preso aqui na garganta. Despertou estudos científicos das mais variadas áreas da psicologia, da psicanálise, é uma coisa, da pedagogia, que vão aparecer agora, vão ter que falar. É uma coisa tão rica. Esse movimento, gente, ele fica um pouco camuflado nessa história de sábado sem aulas, mas, na verdade, ele é um movimento tão rico. Talvez porque querem esconder o que vai vir à tona com a discussão. Mas vai vir, porque assim, o mínimo que eu conheço do movimento, ele é formado por pessoas que são pessoas que, além de serem pessoas que sabem do que estão falando, têm noção do que estão falando, ao mesmo tempo elas têm amor por aquilo, sabe? Elas querem construir uma sociedade melhor. Dona, eu estou aqui no programa Consciência Humana recebendo uma mãe, funcionária pública, Núbia Marques, está falando em nome de mães que são favoráveis a este movimento que, na verdade, não quer retirar da escola o sábado e, em algumas situações, podemos falar até do domingo, porque algumas escolas já ocupam também esse espaço do domingo também. Mas querem fazer uma reflexão, querem lançar, né, algumas provocações. Eu converso também com a professora Márcia Brito, que é educadora, estudiosa do assunto, que vem trazer as reflexões. Você que está acompanhando o programa e que de repente discorda da dona Núbia, discorda da professora Márcia, você está convidado a participar do programa. O nosso programa ele é aberto, né, à discussão, principalmente uma discussão que está ganhando a cidade de Teresina de uma forma muito eficaz. Eu particularmente estou muito feliz, participei de todas as audiências como observador, como professor, coloquei minhas posições também, tanto no Ministério Público, quanto na Câmara Municipal, quanto na Assembleia Legislativa. Sou favorável que as escolas estejam sim atuantes no sábado, atuantes no domingo, atuantes no feriado. Sou contrário ao excesso de sequência didática, de conteúdo obrigatório. A filosofia, a sociologia, a arte, a educação física. Por que o nosso país nunca ganha nas Olimpíadas assim uma quantidade enorme de medalhas? Porque os países que se consagram como grandes países olímpicos, os seus atletas eles saem das escolas, porque há espaço para a prática da atividade física. Na Alemanha, por exemplo, a ideia de uma literatura, a ideia de uma filosofia, de uma reflexão é muito forte. Por que os grandes pensadores do mundo não são brasileiros? São alemães, são franceses,
né, na sua maioria são europeus, porque talvez a gente não dá margem para um aprofundamento neste aspecto. Ou seja, a nossa educação, ela priorizou sim uma questão técnica, isso ninguém vai poder esconder, uma questão profissional. É como se na infância a criança tivesse que construir já um currículo e ela tivesse que mostrar, olha, está aqui o meu currículo, eu vim aqui atrás de um emprego, de algo parecido. A realização profissional das famílias, a realização profissional das crianças, de uma forma geral, do jovem, ela será consequência de uma vida feliz. E essa vida feliz, ela vai se dar dentro da escola. Então, que tipo de escola nós vamos estar tratando? Nesses 10 anos e meio de programa Consciência Humana, nós nunca deixamos de discutir esse assunto. Esse assunto sempre foi discutido aqui. Ele não é novidade para a gente. E nós estamos acompanhando atentamente e vamos ficar nos próximos 3, 4, 5, 6 meses, o ano de 2018 todo, se for o caso, conversando com as mais variadas pessoas e convidamos todos os diretores de escola. Venham aqui até o programa Consciência Humana, traga o seu projeto político-pedagógico da sua escola, explique por que você quer aula aos sábados, explique que tipo de sábado você quer participar. Participe dessa discussão, porque eu reconheço que de fato as escolas têm autonomia e liberdade, mas eu queria lembrar uma coisa importantíssima: toda escola ela é concessão pública. Mesmo que a escola tenha uma gerência privada, ela é uma concessão pública. Não existe, eu não posso, eu, Elielson, vou colocar uma escola, serei dono da minha escola e farei da minha escola o que eu quiser. Não posso fazer isso. Eu vou ter que olhar para a LDB, eu vou ter que olhar para o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu vou ter que olhar para a Constituição Brasileira e eu vou ter que visualizar uma escola que ela atenda as expectativas de uma sociedade. E a democracia, ela exige que a gente aprenda a falar e que a gente saiba escutar. E que a gente compreenda que aquele que pensa diferente da gente não é nosso inimigo e que ele está ali para construir. Que este momento seja, de fato, um momento de construção de uma sociedade que debata todos os assuntos, seja os assuntos da escola, da universidade, todos os segmentos possíveis. Nós vamos estar nos politizando e talvez contribuindo para uma mudança de fato neste país. O programa Consciência Humana agradece a sua audiência, nós agradecemos a professora Márcia Brito, nós agradecemos a Núbia Marques, que é mãe, tá certo? E deixamos aqui as reflexões. E na próxima semana estaremos com outros convidados na continuidade deste debate. Toda semana o programa vai estar aqui discutindo até que a Assembleia Legislativa, através do projeto de lei de indicativo do deputado João Madi, chegue ao fim da sua discussão e chegue a uma conclusão acerca desse conteúdo. Até a próxima semana, se Deus quiser.